Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vou falar aqui do jogo Everdell. Estão a ver esta caixa? Pronto, isto tem aqui já todas as expansões que existem do jogo. Ela está um pouco mal arrumada porque eu estive a usar o jogo para explicar, não tive muito tempo de arrumar, mas isto cabe tudo dentro da caixa. Portanto, vamos ver então como é que se joga e depois voltamos a falar nisso. Então aqui o setup ou seja, a configuração inicial do Everdell está praticamente pronta. O que é que nós vamos fazer? Está aqui composto para até 4 jogadores, mas eu só vou pôr aqui meeples de duas cores, para isso chega. Então o que é que vocês têm de fazer? Podem pôr os recursos aqui, nesta zona, para ser mais fácil. Colocam os meeples que vão aparecer ao longo do jogo aqui, e a informação que está ali em cima, isto é já de uma expansão, está também aqui. Para efeitos de filmagem não é nada prático, mas basicamente o que está ali é um trabalhador, que aqui é uma personagem do nosso trabalhador na primavera, um no verão e 2 no outono, e aqui as duas produções, e aqui a compra de 2 cartas, ou buscar 2 cartas nesta estação. Basicamente é o que está ali em cima da árvore, por isso é que os trabalhadores estão ali já localizados. Pegamos em 4 cartas de clareira e colocamos ali nas 2 clareiras que existem em cada floresta, e pegamos aqui nas cartas de objetivos, dos ramos, existem muitas, e colocamos ali em cima para serem os objetivos para fazer durante o jogo. Temos que montar obviamente a árvore, e ali o baralho para comprar as cartas está ali, aqui fica o descarte. Cada jogador começa com 2 trabalhadores e depois vai desbloqueando os restantes à medida que o jogo vai progredindo. O primeiro jogador retira 5 cartas, o segundo retira 6. E depois colocam-se também aqui 8, de modo aleatório, do baralho. Eu tenho aqui mais cartas porque tenho aqui já muitas expansões, mas eu escolhi só mesmo para mostrar aqui algumas das cartas básicas. Portanto, ficam aqui sempre 8 cartas. E o jogador, por exemplo, começa o primeiro com 5 na mão. E basicamente o jogo vai ser bastante simples. O objetivo, ou seja, a principal lógica do jogo é fazer uma cidade, que é composta pelas cartas, em que fazemos, eles até recomendam fazer 3 linhas 5x5 para dar as tais 15. Portanto, vamos colocando, eu vou colocando aqui de lado, temos de ir fazendo aqui a cidade de lado. Portanto, vamos colocando as cartas. Isto vai ser na nossa cidade sempre que a jogarmos. O que é que os jogadores podem fazer no seu turno? Eles têm trabalhadores e podem alocar os trabalhadores a localizações. Existem várias localizações. Se repararem, há aqui localizações que são os sítios que têm aqui as patas dos animais, e há umas que têm a auréola fechada e outros a auréola aberta. Quer dizer que os que têm a auréola fechada só pode estar um trabalhador, enquanto que nestes que têm, por exemplo, a auréola aberta, podem estar vários trabalhadores. Não há propriamente limite. E basicamente colocamos e retiramos o que lá está. Por exemplo, madeira e cartas. Aqui as cartas são buscadas daqui, pedras, cartas, estes símbolos que são também pontos de vitória, as bagas, as pedras, as resinas, existem estes recursos todos necessários. Existem estes recursos todos disponíveis. Aqui são também localizações que também, lá está, são fechadas, podem estar até 2, até da mesma cor, não interessa, podem estar 2, e ganham o que está lá. Aqui tem um 4 porque quer dizer que só está liberto ou disponível até quando estamos a jogar 4 jogadores. Depois temos aqui esta localização também que permite descartar cartas e ganhar, buscar cartas novas e ganhar também um recurso de qualquer tipo. É isto que significa este símbolo. E aqui é uma coisa que só está disponível no outono, que é a última etapa do jogo, e em que colocamos o trabalhador, descartamos cartas e ganhamos os pontos de vitória. Basicamente é uma maneira de limpar as cartas que nos ficam, que não servem para nada. Mas basicamente isto é um jogo de mecanismos, de combinação de cartas. Vamos ver aqui alguns exemplos daquelas que eu tenho na mão. Por exemplo, na nossa vez de jogar, nós podemos colocar um trabalhador, um dequinho, um animalzinho que nos representa, e retirar os recursos associados. Falta colocar aqui também estas peças especiais que vão dar bónus também. Podemos colocar aqui e aqui. Agora os trabalhadores podem ser jogados, também podem ser colocados aqui ou em algumas destas cartas, porque tem também aqui o sítio para colocar, e elas têm requisitos. Por exemplo, aqui temos que ter o Undertaker e o sapo da barca, e diz aqui, quando ativado, dá benefícios e dá pontos. Portanto, é quem chegar lá a colocar o trabalhador, conseguir ter os requisitos, ganha. O mesmo que acontece aqui em baixo. Se eu conseguir ter 3 cartas com aquele símbolo, eu posso vir aqui reclamar isto, colocar o meu trabalhador, e então levo o barco e ganho 3 pontos para o final do jogo, e isto acontece para estes 4 que estão aqui disponíveis de início. Então as cartas como é que funcionam?
Portanto, nós podemos usar os trabalhadores, ou então a outra ação possível é jogar as cartas. As cartas têm aqui o custo de lado, as personagens, os animais custam sempre bagas e os edifícios custam materiais de construção, madeira, pedra, resinas, essas coisas. Na nossa vez de jogar, nós podemos... Um exemplo aqui das cartas da minha mão. Por exemplo, eu jogava esta, que é o Storehouse, que me custava uma madeira, uma resina e uma pedra. E eu ia escolher, a carta permite, por exemplo, escolher se eu quero madeira, resina ou pedra para colocar sobre ela. E eu ia escolher, por exemplo, madeira, colocava. E a partir de agora libertava uma localização que podia ser ativada com um trabalhador. E porque aqui está o The Carver, que é uma carta de criatura que eu por acaso tinha na mão, eu podia, numa próxima jogada, colocá-la de borla. Colocava esta peça para tapar, porque cada edifício só pode colocar uma criatura, e existem criaturas comuns e edifícios comuns como estes, podemos ter várias cópias, mas existem deles únicos em que só podemos ter uma cópia de cada. Isto significa que vamos colocando cartas, por exemplo, esta era outra que eu podia jogar, que é uma barca que me vai dar sempre madeira. Madeira, por exemplo, nas fases de produção, e a fase de produção é quando a carta entra em jogo, e depois nas fases de produção ao longo das várias etapas que o jogo vai tendo, em que, por exemplo, na primavera tem uma fase de produção, recebem trabalhadores, aqui não tem fase de produção, mas recebem cartas, e aqui tem outra fase de produção e recebem trabalhadores. Portanto, o jogo vai rodando assim, os jogadores vão gastando, os trabalhadores vão gastando as cartas, vão fazendo combinações entre elas, vão passando e ativando para as várias etapas à medida que vão esgotando os trabalhadores e não tem mais para usar, portanto podem estar vários jogadores a jogar nas várias etapas do jogo, e no final, quando todos tiverem chegado ao turno e esgotado e passado, vão então desencadear-se o fim do jogo. Nós podemos jogar cartas que temos na mão, mas podemos também jogar as cartas que estão aqui, e para isso basta também pagar o custo e colocá-la em jogo. E sempre que depois da nossa vez de jogar, porque isto é por turnos, só fazemos uma ação, isto é renovado com outras cartas. Portanto, vão estar sempre a aparecer também cartas novas, e vamos ter sempre maneira de ajustar aquilo que temos na mão e podendo adicionar cada vez mais àquilo que é o jogo que vamos construindo. Portanto, acaba por ser um jogo bastante simples. No final, as pontuações serão as das cartas que temos aqui, os objetivos que podemos ter ido buscado, os edifícios especiais que podemos ganhar, e basicamente juntamos isso tudo e contamos os pontos de vitória. E também os pontos que vamos obtendo ao longo do jogo, porque podemos ir obtendo vários. O jogo tem aqui algumas curiosidades também. Nós temos cartas que substituem outras, e temos, por exemplo, cartas deste tipo. Aqui o exemplo do mosteiro, em que nós, quando colocamos aqui um trabalhador, damos recursos ao adversário e ganhamos pontos de vitória. Existem também localizações. Está aqui o exemplo de uma localização aberta. Isto significa que é uma localização desaberta. Podemos usar mesmo as que são do outro jogador, mas ele ganha um ponto de vitória se nós usarmos. E basicamente são combinações de múltiplas cartas, e ganha quem tiver o máximo de pontos de vitória, obviamente. Tivemos a ver como é que se joga o Everdell. É um jogo simples, eu diria que é um jogo simples, que tem aqui uma narrativa e um tema que eu não sei se chamará muitas pessoas da atualidade, mas eu diria que isto cativa pelo menos as pessoas da minha geração, porque eu lembro-me de ver vários desenhos animados em que havia os animaizinhos da floresta que faziam as suas cidades, as suas explorações, as suas aventuras, criavam comunidades, e não sei porquê, eu não sei o nome destes desenhos animados, mas isto faz-me lembrar esses momentos da infância. Por isso, se calhar, isto acaba por cativar, se calhar, as pessoas mais da minha geração. Isto é apenas um palpite, e com estas ilustrações, este ambiente, eu diria que se calhar foi pensado, ou foi feito a pensar nisso. Mas, quanto ao tema, então temos aqui, esta também é uma tendência de alguns jogos, usarem estes temas com animais que representam comunidades que depois têm representações humanas e têm os comportamentos humanos, talvez como uma forma de evitar, por exemplo, até alguns problemas históricos, algumas situações mais polémicas. Portanto, isto é transformado para um mundo fantasioso de animais, e então, se calhar, conseguimos evitar algumas dessas polémicas. Há uma certa tendência para fazer isto em alguns jogos na atualidade. Seja como for, o tema está interessante, basicamente é uma espécie de eu não diria que é um city builder, porque não há nada aqui que indique urbanismo, de localização espacial, mas estamos a construir uma comunidade, vamos chamar-lhe assim, representada pelos animais e os edifícios, que estão organizados numa grelha, mas que também não tem muita interação com o modo como a grelha está colocada. Basicamente vamos juntar 15 locais de cartas, onde vamos alocar cartas e tentar fazer o máximo possível.
Nós basicamente temos supostamente espécies de animais que depois vamos servir como trabalhadores que vamos alocar às várias localizações para obter recursos e pontuadores e objetivos, e esses recursos depois podem ser convertidos em cartas, que é realmente a base deste jogo. São estas cartas que nós vamos combinar entre elas, gastando os recursos e fazendo múltiplas combinações e fazendo com isso imensos pontos de vitória. É esse o fascínio de buscar cartas, escolher as melhores, saber combiná-las, saber quando jogar, obter o máximo de possibilidades com as oportunidades que vão surgindo, e isso é o fascínio do jogo neste mundo fantasioso que está realmente muito bem ilustrado e está muito bem conseguido. A nível dos componentes, temos aquela árvore, a Evertree, né? A árvore eterna, traduzimos assim. Ela fica muito bonita na mesa, no entanto, quando começarem a jogar algumas vezes, como têm que montar, ou então se a deixarem sempre montada, mas ela não cabe na caixa montada, ela vai começar a estragar-se. E neste momento, por exemplo, com a expansão Belfair, vocês já podem ignorar a árvore e já vem no tabuleiro adicional a localização para colocarem os trabalhadores, os homenzinhos que vão receber, os animaizinhos, nas várias estações ao longo do ano. Portanto, a árvore, apesar de ficar bonita na mesa, não é prática e acaba por se danificar, e o jogo ocupa muita área de mesa. Isso também pode ser um problema. Mas de resto os componentes estão fantásticos, os recursos, mesmo na versão standard, na retail, naquela que nós podemos comprar nas lojas, sem ser no Kickstarter, essa versão tem componentes fantásticos. Os ramos, as pedras, a resina, as vagas, os próprios meeples estão muito bem feitos. E depois, se vocês tiverem expansões que têm meeples, vão surgindo cada vez mais bonecos de mais animais diferentes. Está muito bem conseguido, as cartas estão muito bem ilustradas, estão muito bonitas. Por vezes a letra é um bocadinho pequena demais para ver, isso pode ser um problema, mas de facto elas no conjunto estão muito bem ilustradas, está bem conseguido. Do ponto de vista gráfico, ajuda a ler o jogo, a compreender. Portanto, eu aí diria que está fantástico, uma excelente produção. No entanto, realmente ocupa muito espaço de mesa e a árvore eterna é realmente uma coisa que depois acaba por ser, se calhar, supérflua e vão acabar por aí ignorar. Facilidade de montar. O jogo monta-se também relativamente bem, porque é basicamente pôr os tabuleiros, os recursos estão em saquinhos, vocês as cartas também colocam, distribuem, baralham, e isso acaba por ser relativamente fácil também de montar e de meter o jogo a andar. A nível da complexidade, eu diria que é um jogo simples, não é um jogo muito complicado. Se vocês tiverem alguma experiência de jogo, isto parte de sistemas muito estabelecidos, que são as cartas, que têm custos, e quando jogam, ativam e dão habilidades, sendo que umas são instantâneas, outras são permanentes, outras têm múltiplas ativações. Portanto, isto são coisas que o jogo tem. Eu não estive sequer a explorar as cartas todas, porque também não valia a pena, só para vocês terem uma ideia. Depois que elas, quando são jogadas, fazem habilidades e depois tem que ver uma a uma, porque existem mesmo muitas e não vale a pena estar com esse tipo de pormenor. É só para saberem que jogam as cartas, elas ativam, fazem ações em cadeia, podem ser repetidas e basicamente é esse a base aqui do jogo. Portanto, ele não tem muita complexidade, é simples. No entanto, pode ter mais complexidade a conseguir combinar, mas eu acho que isso é o fascínio do próprio jogo, é tentar combinar as melhores opções possíveis para fazer a vossa estratégia e montar a vossa cidade, que acaba por ser a vossa comunidade e conjunto de cartas e recursos. A curva de aprendizagem, eu diria que é simples de entrar no jogo, numa vez estão perfeitamente a perceber, eu diria que nem precisam de jogar uma vez até ao fim para perceber tudo. Na primeira fazem uma ronda ou duas, ficam logo a perceber a lógica do jogo. Pode ser difícil de dominar, porque tem de gerir recursos, mas isso é realmente o fascínio do próprio jogo. O livro de regras está bastante bem conseguido, eu diria que é fácil de aprender pelo livro de regras, não é difícil de aprender. A replicabilidade, eu acho que tem muita replicabilidade por causa das cartas e porque existem também muitas expansões neste momento para o jogo que vêm aumentar ainda mais a replicabilidade. Portanto, é um jogo que é fácil de jogar e que vão tentar sempre estar a explorar, porque as cartas que vêm nunca são iguais, as próprias localizações e objetivos também vão mudando, portanto tem muitas maneiras tem muitas situações de jogo diferentes que vão acontecer através das múltiplas vezes que vão jogando. Portanto, vão sempre aparecer coisas novas, nem que seja pelas combinações de coisas que vocês já conhecem, mas combinadas de modo diferente, dão coisas novas. Número de jogadores. Este jogo joga bastante bem de 1 até 5 se tiverem expansões, até 6, até pode ser jogado a 6, mas eu diria que o ideal é 3. Chega, porque não há assim muita interação de jogadores, há alguma, e aqui é uma parte interessante do jogo, aqui a interação, porque normalmente a interação é quem chega primeiro às cartas, os recursos estão disponíveis, porque acaba por ser um worker placement, ou seja, há locais que colocamos o nosso trabalhador e fica bloqueado para os outros, ou as cartas que vamos comprar ficam para nós, das que estão disponíveis, mas tem depois uma interação muito interessante, que isso já está bastante bem feito também, e se calhar mais jogos deviam fazer isso,
que é quando pagamos recursos em algumas cartas, ou quando ganhamos alguma coisa, temos que dar também alguma coisa ao adversário, ou a um dos adversários, o que é muito bom, porque para já dá uma sensação de que todos ganhamos e depois gera situações difíceis. É quase como uma aplicação da mecânica I cut, you choose, ou seja, eu divido e tu escolhes. Aqui é mais ou menos isso que é, eu ganho, mas tu também tens que ganhar. Portanto, eu vou decidir, até pode ser uma maneira de ajudar os jogadores que estão mais atrás, porque eu posso lhe dar os recursos a eles para tentar equilibrar o jogo. Isso pode ser interessante. Se há cá pessoas que não gostam disso, mas neste jogo aqui eu acho que faz algum sentido, porque estamos a tentar criar uma comunidade e isso ajuda a entrar no tema de uma comunidade que está a ajudar para tentar fazer o melhor possível, porque na temática nós estamos a tentar fazer cada um a nossa sociedade comunidade, mas que é para um apoio comum. Portanto, isto acho que faz algum sentido e isso acho que está bem feito, ajuda a interatividade e ajuda a criar situações interessantes no jogo. A nível das dinâmicas, tem estas, basicamente cada um está a tentar fazer aquilo o melhor possível com o que aparecer, tem alguma interação com os outros jogadores nestes recursos que podemos dar ou nos locais que ocupamos. Paralisia de análise pode ter alguma, se quisermos estar a perceber todas as múltiplas combinações que as cartas podem fazer, mas as cartas também tendem a ser simples, não são cartas muito complicadas. Basicamente tem um efeito ou dois e, portanto, isso acaba por ser também fácil, as localizações também são mais ou menos evidentes, portanto, eu diria que é um jogo que não tem muita paralisia de análise, que é fácil de ir jogando e que não demora muito tempo também, é um jogo que se joga relativamente rápido, uma hora e pouco, não irá além das 2 horas. A nível da inovação, eu diria que a principal inovação é esta capacidade de criar estes componentes, trazer para um jogo que acaba por ser um jogo simples de cartas e de worker placement. Aí a inovação é também este facto de estarmos a dar recursos aos outros. Isso eu diria que é interessante e é inovador neste jogo para gerar o sentido de comunidade. A nível das mecânicas, como já disse, basicamente é um worker placement e um jogo de construção de área, ou seja, como acaba por ser, não é bem construção de área, porque não há uma relação entre a proximidade das peças, neste caso cartas, mas de combinações em cadeia das várias ações. Portanto, estamos a fazer encadeamentos das coisas que vamos fazendo e isso também é uma mecânica de jogo. Portanto, tem uma parte também diria de set collection, não é? Nesta parte dos encadeamentos que podem ser feitos com as múltiplas coisas, com as múltiplas cartas, com as múltiplas habilidades. Do ponto de vista das narrativas, nós se calhar conseguimos gerar algumas narrativas com isto, porque as personagens assumem papéis, têm atividades, nós podemos focar-nos na produção de recursos ou noutras habilidades, às vezes até tem cemitérios e coisas do género, podem gerar algumas narrativas, tem igrejas, podemos dedicar à religião, sempre de modo indireto, isto depende do que os jogadores quiserem, ou então simplesmente se os jogadores ignorarem, são simplesmente recursos que estão a ser convertidos em pontos e ponto final. Mas o facto de haver personagens das cartas pode ajudar às narrativas. Do modo geral, eu acho que é um jogo bastante interessante também, esteve aqui muito tempo para jogar na minha ludoteca, e é um jogo que me dá algum gozo a jogar a solo. Eu acho que é bom para jogar a solo pelas múltiplas combinações, é fácil de ativar o sistema automático e acaba por ser também desafiante nos níveis mais avançados. Portanto, é um jogo que eu vou manter, um jogo que não é muito complicado, que se joga relativamente bem e que para mim parece que dá uma certa nostalgia, talvez seja aquela referência aos desenhos animados de infância. Então vá, adeus!